Segunda Crônicas, capítulo 14. Nós vamos dar continuidade hoje na nossa série de mensagens sobre os reis de Judá. Obrigado. Os reis de Judá. O tema desta palavra é vitória pela obediência. Eu quero ler, não vou ler todo o texto porque é grande, mas eu quero ler a parte em que Asa, o rei Asa, o terceiro rei de Judá, ele clamou ao Senhor. 14, versículo 9, que diz assim, 14, versículo 11, perdão. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. A minha versão aqui é a Bíblia NVI, talvez esteja um pouquinho diferente dos irmãos. Continuando, ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Versículo 12. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tantos deles que o exército não conseguiu recuperar-se. Foram destruídos perante o Senhor e as suas forças. Amém. Somente até esse versículo. Curva a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, diante do Senhor, diante da tua igreja nós estamos, diante de uma grande responsabilidade, que é ministrar uma palavra do Senhor aos nossos corações. Ó Deus, que eu seja um instrumento do Senhor, para trazer aquilo que o teu Espírito Santo tem colocado no meu coração aqui nesta noite. Como sempre eu digo, não sou nada sem o teu Espírito Santo, me capacita, me usa, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? Meus irmãos, se todas as vezes que eu for ministrar sobre os reis, eu tiver que voltar lá no início, eu acho que não é necessário, né? Como começou a história do povo de Israel, Deus tirando ali do Egito, né? Já estou lá na frente, Deus tirando do Egito, através de Moisés, com mãos fortes, diz a palavra, e pelo deserto Moisés ficou 40 anos, e após a morte de Moisés veio Josué, o líder que assumiu o comando do povo de Israel, para entrar na terra prometida. E quando Josué atravessa o rio Jordão, e ali ele tem várias vitórias, depois desse período vem o tempo dos juízes, que a Bíblia registra, ali no livro de Juízes, todos os juízes que Deus levantou. Após o último juiz, que foi Samuel, aí o povo de Israel exigiu de Deus, ou de Samuel, para que Deus elegesse sobre o povo um rei. E o primeiro rei foi Saul. Saul reinou por 40 anos sobre o povo de Israel. Depois veio Davi, reinou mais 40 anos. E depois de Davi veio Salomão, reinou também 40 anos. E depois de Salomão, aí a Bíblia vai nos relatar uma história que Roboão, o filho de Salomão, assumiu o controle, mas nesse período houve uma divisão do reino. Agora o reino de Israel, que era unificado, passou a ser dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E agora nós vamos falar de Asa, que é o filho de Abias. Amém, irmãos? Terceiro rei de Judá, depois da separação dos reinos. E esse texto que nós lemos, nós vemos aqui um relato, um pequeno relato,
do primeiro confronto que Asa teve, depois que ela assumiu o trono. A Bíblia diz que Asa reinou por 41 anos sobre Judá. 41 anos ele reinou sobre Judá. Por 35 anos, segundo o relato da Bíblia, que está aqui em 2 Crônicas 14, 15 e 16, 35 anos, Asa, ele andou nos caminhos do Senhor. Mas nos 6 últimos anos, se você for ver a Bíblia, ele distanciou do Senhor. Ele começou a buscar ajuda a outros reis, em vez de buscar ajuda ao Deus de Israel. E por causa dessa falha dele, a Bíblia diz que ele pegou uma doença nos pés. A Bíblia diz uma doença nos pés. E ele, em vez de buscar ajuda a Deus, ele buscou ajuda somente da medicina na época. A Bíblia diz isso. Aquele homem que buscava a Deus, aquele homem que em confrontos, ele sempre buscava o Senhor, como nós vemos aqui nesse texto, ele buscando a Deus. O Senhor é o Deus que ajuda tanto os poderosos como os fracos. Agora Asa, no final da sua vida, os 6 últimos anos de Asa agora abandonou a Deus. O orgulho subiu no seu coração, porque ele conquistou um império. Ele foi um rei muito bem sucedido durante 35 anos. E no final da sua vida, em vez de ele continuar, não, ele realmente se afastou de Deus. E ele foi cometido de uma enfermidade. E em vez de ele buscar a Deus para ser curado, ele começou a buscar outros meios. E por causa disso, a história de Asa não terminou muito bem. Eu quero trazer para nós nesta noite, sobre a vida de Asa, uma mensagem sobre o nosso tema, a vitória pela obediência. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, que enquanto Asa estava andando nos caminhos do Senhor, Asa foi vitorioso, Asa prosperou, o seu reino prosperou. Mas depois que Asa abandonou a Deus, ele teve uma morte terrível, uma morte com dores, uma enfermidade nos pés. Tudo isso, querido, porque ele se afastou de Deus. No início do texto, nós vemos ali no capítulo 14, versículo 2, Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor. Por que ele prosperou esses 35 anos? Porque ele fez o que era bom e reto ao Senhor. No início do texto, nós vamos ler lá, 2 Crônicas 14, versículo 1, diz assim: em seu lugar reinou o filho Asa, e cujos dias a terra esteve em paz por 10 anos. O texto diz que quando Asa iniciou o seu reinado, ele estava andando com Deus, ele estava obedecendo a Deus, houve paz por 10 anos. Por que houve paz? Porque Asa estava andando conforme a vontade do Senhor. Aí nós perguntamos, como Asa agradou ao Senhor? O texto nos diz, lá no versículo 3 e 4 do capítulo 14, diz assim: porque aboliu os altares dos deuses estranhos, o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos, ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, olha bem, Deus de seus pais, que buscasse ao Senhor, o Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Asa fez uma reforma. Asa trouxe o povo a adorar a Deus novamente. O povo estava distanciado com o rei Abias. O povo ficou distanciado. Agora Asa traz então uma reforma. Ele traz o povo novamente a ler a palavra, a buscar a Deus. E nesse versículo que nós lemos aqui, nesses 2 versículos, eu separei aqui 6 verbos. 6 verbos. O verbo abolir, o verbo quebrar, o verbo cortar, o verbo ordenar, buscar e observar. Observa que o texto diz: porque aboliu os altares dos deuses estranhos e os cultos altos. Aboliu. Então, para nós obedecermos a Deus e agradar a Deus, em primeiro lugar, nós temos que abolir da nossa vida todos os altares a deuses estranhos. Porque às vezes, meus irmãos, nós entendemos deuses estranhos
somente com aquelas estátuas, ou somente com Buda, com Maomé, mas não, existe deuses dentro da nossa nação, dentro do Brasil, em que nós nos prostramos sobre eles. E a Bíblia diz que para nós agradar a Deus, nós temos que abolir os altares dos deuses estranhos. Quais são esses altares, pastor? Tudo aquilo, querido, que você coloca confiança nele, tudo aquilo que você coloca todo o seu tempo nele, ou naquilo, ou nela, isso se torna um Deus da sua vida, isso é um Deus estranho, isso precisa ser abolido na nossa vida. Enquanto Israel estava oferecendo incenso, ele estava ali nos altares estranhos, nos deuses estranhos daquele povo, o povo de Israel estava perecendo. Mas agora chega o rei Asa, ele faz uma reforma, ele começa pela abolição, da destruição, o verbo abolir. Temos que abolir da nossa vida, da nossa casa, da nossa empresa, da onde nós estamos, tudo aquilo que se torna um Deus em nossas vidas. O único Deus que nós devemos prestar continência, adoração, é o Deus Criador dos céus e da terra, é o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer e pagar os nossos pecados. O segundo verbo fala que ele quebrou, é o verbo quebrar. Quebrar as colunas, cortar, então dá o mesmo sentido. Você tem que quebrar tudo aquilo que te atrapalha, jogar do lado, no esquecimento, deixar de lado tudo aquilo que atrapalha a sua vida espiritual, a nossa vida espiritual. E aí o quarto verbo diz assim, ordenou. Nós temos às vezes que ordenar sobre a nossa vida, sobre a sua empresa, sobre a sua família, ordenar. Eu ordeno no nome de Jesus. Olha aqui que Jesus nos deu essa autoridade. Você tem autoridade quando você tem o Espírito Santo, quando você tem Jesus na sua vida, você pode ordenar. Aqui Asa, ele disse que ele ordenou o povo que buscasse a Deus. Aí tem o verbo buscar. Ordenar que o mal saia, ordenar que as barreiras sejam quebradas, ordenar que o inimigo fuja de você, ordenar que todo mal saia no nome de Jesus. E aí o verbo buscar, que eu quero trazer também uma meditação nesse início. Nós temos que buscar ao Senhor, buscar com entusiasmo, buscar com alegria, buscar fortemente ao Senhor, porque quando nós buscamos ao Senhor, segundo a linguagem desse texto, Deus permite que nós o encontramos. Não é que nós achamos Deus, não, Ele permite que você o encontre, porque Deus é todo-poderoso, Ele é onisciente e onipresente. Jamais nós vamos conseguir achá-lo se Ele não permitir que nós o achamos, se o Espírito Santo não nos mostrar a sua presença. Ordenou ajudar que buscasse o Senhor Deus de seus pais e observasses, o verbo observar, observar os mandamentos, as leis do Senhor. Observa que nesse versículo tem 6 verbos. Se nós praticarmos esses 6 verbos, o verbo abolir, quebrar, cortar, ordenar, buscar e observar, essas coisas têm grande sentido em nossa vida. É por isso que Asa, ele teve paz por 10 anos. Quer ter paz na sua vida? Quer ter paz na sua família? Quer ter paz na sua empresa? Quer ter paz no seu negócio, no seu trabalho? Então, meu amigo, meu irmão que está aqui nessa noite, entenda esse texto. Deus quer que nós observamos esses verbos, abolimos todos os altares idólatras, quebramos todos os altares idólatras, busquemos a Deus, observamos a lei do Senhor. É isso que nós temos que fazer para que o Senhor realmente venha derramar sobre nós a tua graça incomparável. Nesse texto também nós vemos, quando há paz, quando você pratica esses verbos, e quando há paz na sua vida, você sabe o que acontece? Segundo o texto, há um grande crescimento. A Bíblia diz que há um crescimento em sua vida. O rei Asa, ele pôde
presenciar isso no seu reinado. Olha o que diz lá no versículo 9. No versículo 6, perdão. 2 Crônicas 14, versículo 6. Olha o que diz: edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porque o Senhor lhe dera repouso. 10 anos. E aqui também nesse versículo, hoje eu resolvi marcar os verbos. Nesse verbo eu achei que 3 verbos: o verbo edificar, o verbo fortificar e o verbo dar. Olha só, edificou. Quando nós observamos os verbos anteriores, que é abolir, que é quebrar, ordenar, enfim, observar a lei do Senhor, aí Deus derrama sobre nós essas bênçãos. Ele nos edifica, Ele nos faz prosperar. Aquilo que era quebrado, Ele transforma, Ele recupera. Aquilo que estava caído, Ele levanta. Aquele que está triste, Ele se torna alegre, porque Deus faz acontecer, porque é Ele que luta por você, é Ele que luta por nós, amém, querido? O verbo edificar começa a ter ação na sua vida. E aí nós temos o verbo fortificar. Edificou cidades fortificadas. Não foi qualquer cidade. Observe o texto, meu irmão. Não foi qualquer cidade, foi uma cidade fortificada. O que o texto está dizendo? Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. É esse o texto que Deus complementa para nós essa noite. Nós temos que observar a lei do Senhor, para que Ele nos edifica, para que Ele nos fortifica e para que Ele nos dá repouso. A Bíblia diz que Ele deu repouso para o povo de Israel. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil ser abençoado. Não é tão difícil receber as bênçãos do Senhor. Basta nós andarmos em conformidade com aquilo que o Pai nos ensina. Abolir os altares idólatras. Abolir os deuses estranhos. Aquilo que te faz separar do verdadeiro Deus. Abole. Quebra, tira fora, deixa que Deus seja o centro da sua vida, deixa que Cristo realmente seja o centro da sua vida, da sua empresa, de tudo que você faz. Deus espera que o seu povo o adore em espírito e em verdade. Aleluia. Por que aboliu os altares? 2 Crônicas capítulo 14, versículo 7. Ainda o texto diz assim: disse, pois, a Judá: edifiquemos essa cidade, cerquemo-la de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós. Pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Por que Deus deu repouso de todos os lados? Porque o povo buscou ao Senhor. Meus amados irmãos, na obediência, é o tema nosso dessa noite. Obediência, a vitória pela obediência. Na obediência nós aumentamos a nossa confiança em Deus. Quando nós estamos certos de que estamos lutando para obedecer a Deus, nós enchemos nosso peito de confiança. Nossas convicções são diferentes, porque nós estamos diante de um propósito de Deus, estamos diante da direção de Deus. Olha o que diz o texto, versículo 11. Quando nós estamos diante da obediência de Deus, aumenta a nossa confiança diante de grandes inimigos, não só de pequenos, não só de pequenas coisas. Nós começamos a confiar em Deus em tudo aquilo que nós fazemos. O texto diz no versículo 11, diz assim: após 10 anos de paz sobre a terra de Judá, o rei Asa teve seu primeiro desafio de guerra, um desafio com um exército que era o dobro do que ele tinha, 1 milhão de homens. Mas Asa clamou por socorro ao Deus de Israel. Usei aqui as minhas palavras, o versículo talvez esteja diferente, mas é isso que está escrito aí: um exército de 1 milhão de homens, mais 300 carros, e Asa foi enfrentá-lo com 380 mil homens somente. Olha a confiança de Asa. Por que Asa foi enfrentar?
olhando aos nossos olhos, como os outros reis também que nós falamos aqui, os reis tinham essa coragem, tinham essa força de enfrentar grandes exércitos. Mesmo se o exército dele era pequeno, eles enfrentavam. Enquanto eles estavam diante de Deus, enquanto eles confiavam em Deus, enquanto eles agradavam a Deus, Deus dava vitória para o seu povo, aleluia. Então o que eu quero trazer para a nossa meditação nessa noite, como primeiro ponto, a obediência aumenta a nossa confiança diante de grandes inimigos. E talvez você esteja enfrentando grandes dificuldades, talvez você esteja enfrentando um grande inimigo, assim como Davi enfrentou o gigante Golias. Todo aquele que está diante de Deus, todo aquele que caminha com Deus, não tem tamanho para inimigo, não tem gigante que fica na sua frente, não tem exército de 1 milhão, de 2 milhões, não tem exército maior do que o exército de nosso Deus. O nosso Deus tem um grande exército, o exército todo-poderoso, o exército invisível do Senhor. Esse é o exército que trabalha por você. Esse é o exército que faz você ter alegria no momento em que você acha que não tem mais condições. Esse é o exército de Deus que trabalha, os anjos do Senhor trabalhando em seu favor, para que na hora da adversidade você possa enxergar as dificuldades e dizer: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que essa situação vai acabar a qualquer momento, eu vou dar o brado de vitória, porque é isso que faz, querido, você ser vencedor. É você acreditar que em meio às dificuldades, às tribulações, há uma promessa para você, e a promessa é que um dia Deus vai te resgatar deste mundo tenebroso e vai nos levar para uma mansão celestial, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais sofrimento. Então vale a pena nós obedecermos a Deus, para nós obtermos as vitórias. E é só através das vitórias, ou melhor, só através da obediência, que nós obtemos a vitória. Versículo 11, Salmo 56, versículo 11, diz assim: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmista está dizendo: em Deus eu coloco a minha confiança. Não importa o que o homem está dizendo, não importa o que a mídia está dizendo, o que o noticiário está dizendo, não importa se o coronavírus está chegando em Mato Grosso, não é importante que você está debaixo da mão protetora do Senhor Jesus Cristo, e Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, se você andar na confiança do Senhor. Falando em coronavírus, hoje eu estava vendo um vídeo, não sei se de qual canal de televisão que era, mas parece que em Cuiabá chegou já um caso de coronavírus em Cuiabá. Então nós temos que orar e buscar a direção de Deus, porque realmente nós estamos vivendo os últimos dias. Todo o sofrimento está aumentando, as pestes estão vindo, os sofrimentos estão cada vez mais sobre as nossas vidas. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Nos últimos dias tudo isso iria acontecer, mas nós temos que ficar firmes, porque Jesus logo voltará e vai buscar uma igreja lavada e remida com o seu sangue. Todos aqueles que perseverarem até o fim vai ver e vai possuir ou vai tomar posse da coroa da vida. Confiança em Deus nos faz vencer grandes inimigos. Salmo 56, versículo 4 diz assim: em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, não temerei o que me possa fazer a carne. O salmista diz ao homem, agora diz a carne. 1 João capítulo 5, versículo 14 diz assim, olha só: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Olha só, confiança em Deus é saber que tudo aquilo que você pede a Ele, e o texto diz, segundo a sua vontade, Ele vai te dar. O texto está bem claro, não é segundo a minha vontade, não é segundo a sua vontade, mas segundo a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para nós. Amados, se o nosso coração não nos condena, João está dizendo, 1 João 3, versículo 21, amados, se o nosso coração não nos condena, tem confiança para com Deus. Como é que está o seu coração diante de Deus? A Bíblia está dizendo, amados,
Se o seu coração não te condena, tenha confiança em Deus. Em segundo lugar, na obediência nós deixamos de lado a autoconfiança. O mundo prega muito isso aí, autoconfiança. Você tem que ser positivo. Lógico, eu creio em certas ocasiões, sim, nós temos que ter uma certa confiança, não na nossa capacidade, sim, mas naquela que vem de Deus. Nós temos que deixar de lado, quando nós estamos em obediência a Deus, quando nós estamos seguindo a vontade do Senhor, nós deixamos de lado a nossa autoconfiança, nós deixamos de acreditar em nós mesmos. Porque quando nós acreditamos em nós mesmos, nós fazemos tudo errado. A Bíblia diz que Asa, mesmo com um exército poderoso, porque o texto, versículo 8, capítulo 14, versículo 8, diz assim: todos eram homens valentes de combate, exército de 380 mil, mas eram valentes de combate. Asa tinha a certeza de que ele tinha o auxílio de Deus, mas mesmo assim ele não foi para a guerra sem antes consultar a Deus. Ele não teve uma autoconfiança em si mesmo, mas ele buscou a Deus em primeiro lugar. O texto que nós lemos diz assim: então Asa clamou ao Senhor, seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Asa, ele tinha aqui, olhando aos nossos olhos, até o direito de se achar melhor, porque havia paz na terra durante 10 anos. Agora, depois de 10 anos, veio um confronto, mas ele agora se considera fraco. Ele fala: tu és o Deus que ajuda os fracos contra os poderosos. É por isso que Asa foi vitorioso nesta guerra, meu irmão e minha irmã. Nós precisamos, em meio às dificuldades, olhar para Deus e dizer: Pai, eu sei que o Senhor é um Deus que ajuda os fracos em meio aos poderosos. Eu estou aqui diante do Senhor pedindo auxílio, ajuda, entendimento, sabedoria, para que eu possa resolver esta situação. Eu não dou conta sozinho. A nossa confiança em Deus, ou melhor, a nossa obediência, quando nós obedecemos a Deus, estamos andando os caminhos do Senhor, nós temos um espírito humilde, nós temos a consciência de que tudo que nós temos vem de Deus, de que Deus está no controle de todas as coisas, que toda habilidade que você tem vem de Deus. Então você não vai enfrentar a sua guerra sozinho, você não vai enfrentar a sua dificuldade sozinho, jamais. Mesmo que você olhe assim e vê tudo a favor do seu lado, esse é o grande perigo. Às vezes nós, quando estamos com as coisas tudo 100% ou 90%, nós começamos a afastar de Deus. Aqui nós temos um exemplo. Asa, no início do seu reinado, Asa estava com tudo redondo, vamos dizer assim. Tudo estava muito bem para Asa. 10 anos de paz, tranquilidade. Asa poderia estufar o peito e falar: você quer saber, nós vamos enfrentar esse exército aí, vamos vencer, nós somos fortes, nós somos valentes, nós somos homens de guerra, mas não. Asa se prostrou ao Senhor. Asa se colocou como fraco diante de Deus. Bem-aventurado aquele que se humilha na presença de Deus, porque eles serão exaltados. Com Deus é assim, meu irmão. Com o Senhor nosso Deus é assim. Nós somos teus servos, nós somos os teus filhos, e como servos ou filhos, nós devemos obediência a Ele. E a obediência que Deus exige de nós é para que nós mesmos sejamos abençoados, aleluia. Não é para que Deus se eleve o seu ego, porque Deus não precisa de nós, Ele não precisa de nada disso. Simplesmente Ele quer que você obedeça, para que Ele realmente te abençoe, para que Ele realmente possa te prosperar nessa terra, fazer de você uma mulher e um homem próspero. A obediência é só para o nosso bem. A obediência não é para castigá-los. A obediência é para que nós sejamos fortes e corajosos. Confiança em Deus. Provérbios capítulo 14, versículo 26 diz assim: no temor do Senhor
a firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. No temor do Senhor, a firme confiança. Então, se você teme, você tem confiança. Se você tem confiança de que Deus está com você, há refúgio para você, há paz. É por isso que o texto diz que o exército, ou melhor, o reinado de Asa, ele esteve em paz por 10 anos. Em terceiro e último lugar, nós falamos de obediência. Agora vamos falar de restituição. Quando nós obedecemos a Deus, Deus aumenta a nossa confiança nele. Olha só, nós obedecemos, Deus aumenta a nossa confiança. Na nossa confiança e nós obedecemos a Deus, agora Deus restitui para nós tudo aquilo que nós perdemos. Deus restitui para nós tudo aquilo que nós perdemos. Então nós temos aqui 3 palavras: obediência, confiança e restituição. Se você obedece, você confia. Se você confia, Deus restitui. O texto diz que o exército de Israel venceu a guerra. E aquele território que eles estavam ali disputando naquele momento já fazia parte do povo de Israel. Eles simplesmente tomaram posse novamente daquilo que já era de Israel. Os etíopes tinham invadido a terra. Aquele território já pertencia a Israel. Só que, porém, os etíopes tinham tomado posse daquela terra. E depois da guerra, vencida por Israel, porque Deus deu a vitória para Israel, agora eles tomam posse novamente. Restituição. Obediência, confiança, restituição. Grava isso. Obediência a Deus, confiança em Deus, restituição na sua vida. Deus restitui. A área ao redor de Gerar era do povo de Israel, e ela foi reconstituída novamente. Se o crente perdeu qualquer parte da sua herança espiritual a Satanás, se você perdeu qualquer coisa, talvez o seu dom, você não consegue mais exercer ele, você está fraco, a Bíblia está dizendo para nós nessa noite: obediência, confiança, e ele restituirá. O Senhor restituirá, o Senhor fará prosperar a sua vida. O texto de Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26, nos traz um lindo texto sobre restituição. Diz assim: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Olha só, restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lagosta, o pulgão, a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Essa é a promessa. Observa que é uma promessa aqui. Se eu obedeço, automaticamente a minha confiança em Deus ela é aumentada, porque eu estou em obediência. É natural, meu irmão. Quando nós estamos em desobediência, às vezes nós não queremos nem vir na igreja. Quando nós estamos em desobediência, nós não queremos mais aparecer, nós queremos nos esconder. Isso destrói a nossa vida. Mas quando nós estamos em obediência, aumentamos a nossa confiança, nós enfrentamos os exércitos, nós enfrentamos as dificuldades, e através disso, Deus restitui para você, Deus te abençoa, você passa a ter dias de paz, como diz o texto, de paz. Para nós concluirmos, o rei Asa depositou a sua confiança em Deus durante 35 anos, foi isso que eu falei no início, e teve grandes vitórias, mas houve um período de 6 anos que ele afastou de Deus, já falei no início, e foi catastrófico para o seu reinado. Que nós não seguimos o exemplo de Asa, que nós possamos realmente mantermos a nossa confiança em Deus até que Jesus Cristo volte, ou até que Jesus Cristo recolha você. Mantemos a nossa confiança, não afastarmos de Deus, não servirmos a Deus por etapas ou por um período. Nós temos que servir a Deus durante toda a nossa vida,
Asa poderia ter terminado a sua história de uma forma brilhante, mas os últimos 6 anos de Asa foi catastrófico. Ele teve um abandono de Deus. Se quisermos ser mais vencedores, se quisermos ter mais vitória, precisamos acreditar na força que vem do Espírito Santo em nossas vidas. Devemos crer no Evangelho de Cristo. Só assim nós poderemos reconquistar aquilo que perdemos para o nosso adversário. Se nós queremos vitória, nós temos que acreditar e obedecer, aumentar a nossa confiança em Deus, mesmo que a situação seja diversa. Acredite, Deus está levantando um grande exército para socorrer a sua vida, para socorrer a sua família, para socorrer a sua empresa, pois foi assim que Ele fez com Asa. A Bíblia diz que Deus deu a vitória para o rei Asa, de uma forma surpreendente, milagrosa. E não foi só com ele, é conosco também. 2 Crônicas capítulo 15, versículo 2, diz assim: se buscardes, o achareis, mas se o deixar, ele vos deixará. Esta palavra foi o profeta Abias, o profeta Azarias, que falou para Asa. Depois da vitória sobre os etíopes, a Bíblia diz que Azarias agora se apresenta diante do rei e diz várias coisas para ele. Não vou ler agora para não ficar extenso, mas uma das palavras é essa aqui: enquanto você estiver com Deus, Deus estará com você. Todos eram homens valentes, mas todos dependiam de Deus. Amém? Todos dependiam de Deus, e nós também dependemos dEle. Precisamos buscar a Ele, porque Ele é que tem o socorro para nossas vidas. Aleluia. Se buscardes, o achareis, mas se deixar, vos deixará. Versículo 7 diz assim, capítulo 15, versículo 7: vós, porém, olha só a conclusão para nós. Vós, porém, preste atenção. Vós, porém, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá uma recompensa. O que é que nós queremos mais, meus irmãos? A palavra está dizendo: esforçai-vos, não desfaleceis as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Essa palavra também foi o profeta Azarias falando para Asa, depois da guerra. Se você permanecer assim, Asa, se você permanecer fiel, é assim que Deus vai agir sobre a sua vida. E a palavra está dizendo para nós da mesma forma: se nós mantermos a nossa vida em santidade ao Deus, em obediência a Deus, em confiança a Deus, Deus restituirá, Deus nos abençoará, Deus nos esforçará, ou aumentará a nossa força. E o versículo 9, cujo coração diz assim: quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Olha só, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com Ele. É perfeito para com Ele. Amém? Deus, Ele quer abençoar. Os planos dele é de bênção. Os planos de Deus é de prosperar a sua vida. Mas porém Deus é justo. Deus não foge dos princípios dele. Se Ele pede para nós obedecermos, é só isso. Se Ele pede para nós confiarmos, é só isso. E depois disso Ele vai restituir. O que mais nós precisamos? Depois que nós lemos um texto desse aqui: os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, sobre aqueles que estão se esforçando, ou melhor, sobre aquele que procura um coração perfeito diante dele. E como que nós podemos ter um coração perfeito, meus irmãos, diante de Deus? É pelas nossas próprias forças? Não é. Só Cristo pode te ajudar. Só Jesus, só o Espírito Santo pode
fazer que você compreenda a sua palavra. Só o Espírito Santo pode mover dentro de você. A Bíblia diz que não é por força, nem por violência. Não é nem por sentimentalismo. É pelo poder do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo falar com você, quando você entender a palavra, aquela palavra falou comigo, então o que você tem que fazer? Orar a Deus, orar, pedir para que o Espírito Santo te encha desta sabedoria, desta compreensão, para que você possa exercitar aquilo que Deus está falando em seu coração. Deus, Ele quer mudar. Deus, Ele tem uma promessa grande para nós. Eu olho para vocês aqui e eu vejo pessoas como eu. Às vezes eu estou aqui pregando e alguém pode pensar, mas o pastor deve ser um homem abençoado. O pastor, acho que não tem problema não tem dificuldade na vida não. Sou igualzinho vocês. Passo por lutas, passo por dificuldade, mas eu sei em quem tenho crido. Você também sabe. Não pense porque aquele momento em que você acha que Deus se afastou de você. Não, você está sozinho, não, você tem Deus. Você tem a companhia do Espírito Santo. O que nós temos que fazer então? Eu creio, irmãos, que nós temos que levar a sério aquilo que Deus fala conosco. Há uma promessa aqui. Nós estamos ministrando sobre os reis de Judá. Nós estamos falando sobre obediência. E aí você vai estudar a história dos reis, você vê ali reis, todos eles obedeceram e desobedeceram. São pessoas normais como nós, igual eu e você. Às vezes nós obedecemos e às vezes nós desobedecemos. Mas nós temos que ter ciência que quando nós desobedecemos, nós vamos receber aquilo que Deus promete na sua palavra. Mas quando nós obedecemos, também nós receberemos aquilo que está na sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero que os irmãos fiquem de pé, já vamos encerrar. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus, a Tua palavra foi ministrada e eu me sinto tão falho, porque eu também faço parte desta igreja, Senhor. Eu sei, Senhor, que muitas vezes nós erramos, mas aqui nós estamos diante desta realidade, Senhor. Muitas vezes nós desobedecemos ao Senhor. Muitas vezes nós perdemos a confiança. E nós só perdemos. Mas eu quero que o Senhor nesta noite esteja perdoando este pecado. O pecado da desobediência. O pecado da falta de confiança no Senhor. Quantas vezes, Senhor, nós agimos pelas nossas próprias forças, com nossos próprios entendimentos. Quantas vezes nós erramos porque agimos sozinhos, mas em vez de nós aprendermos, nós continuamos errando. Ó Senhor, que Teu Espírito Santo venha iluminar-nos, venha nos encher de capacidade de entender esta palavra. Que nós todos venhamos ter um coração contrito, um coração, Senhor, sensível a entender a Tua palavra. Nós precisamos, Senhor, Deus amado, de encontrar na Tua palavra realmente aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos, porque aquilo que nós queremos às vezes só quer satisfazer o nosso ego. Mas nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. E aqui está a Tua igreja, aqui está o Teu povo. E nós oramos, ó Pai, para que o Senhor esteja abençoando esta semana. Que esta palavra, Senhor, seja frutífera na vida de cada irmão, de cada irmã.
Que nós possamos, Senhor, no amanhecer de amanhã, lembrarmos da obediência, lembrarmos que existe um Deus poderoso, que está com os teus olhos estendidos, está com os teus olhos sobre a terra, está com as tuas mãos estendidas para abençoar, ó Deus, um Deus forte, um Deus poderoso, procurando o coração perfeito, para que o Senhor possa abençoar. Faça-nos perfeitos, Senhor, através de Cristo Jesus. Perdoa todos os nossos pecados. Não permita, Senhor, que sejamos, aleluia, jogados às traças, ó Pai, esquecidos por falta de obedecer ao Senhor, mas que nós sejamos obedientes à Tua palavra todos os dias das nossas vidas. Nós precisamos de Ti, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode assentar a igreja no momento, já vamos encerrar.